E eu quero falar agora sobre um tema com o doutor Marcelo Sobral, que é cirurgião cardiovascular, que eu tenho certeza que interessa a toda a família brasileira. Pressão alta em crianças e adolescentes. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Eu não sabia, sinceramente falando, depois, claro, quando a gente vai estudar o tema para o programa, a gente acaba vendo e se impressionando com certos números. Por que tantas crianças e adolescentes têm pressão alta hoje no Brasil, hein? Então, primeiro de tudo, boa noite e obrigado pela oportunidade. Na verdade, esses dados também pegou a gente, a comunidade científica, um pouquinho também, deixou a gente um pouquinho apreensivo e a gente começou a pensar no sentido de fazer alguma coisa para agir na prevenção, na verdade. Na verdade, esses dados, só para ilustrar um pouco, o ano passado saiu um trabalho na Lancet, que é uma revista conhecida, que em 1975 tinha menos de 1% de crianças obesas ou hipertensas. Agora, em 2016, tem números que chegam a 8% de crianças obesas e crianças caminhando para a hipertensão. Aí você vai me perguntar, mas e aí? Por que isso? E por que isso? E por que interessa esse tipo de assunto? Porque a hipertensão, junto com a obesidade, ou vice-versa, a obesidade que gera hipertensão, ela diminui a expectativa de vida. Então, existe um conceito hoje que está sendo praticado e está sendo conversado, que os filhos vão durar menos que os pais, por conta desse nível de obesidade crescente. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Sal, sedentarismo, antigamente as crianças iam brincar na rua, concorda? Hoje, sou dessa geração. Na rua, com bola. Com bola. Hoje está muito informatizado, muito tablet, muito jogo, e a criança acaba tendo hábitos mais sedentários. Olha, tem uma estimativa aqui que realmente é impressionante. Você que nos acompanha aqui no Tribuna, acho que nunca tinha ouvido falar nisso, e é um dado alarmante. Em 2025, gente, para vocês terem uma ideia, é uma estimativa do Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes terão pressão alta. Por que é um número tão alto assim? Por acaso, além desses fatores, existem aquelas que estão num grupo de risco ou não? Não, a hipertensão da criança, ela mais ou menos segue o mesmo padrão da hipertensão no adulto, né? Tá. A grande maioria das pessoas hipertensas, elas são devidas ao hábito de vida, por exemplo. Sedentária, obesa, se alimenta mal, muita ingestão de sal, não faz exercício físico, né? Que existem 3 tempos. O exercício físico ele pode ser dividido em três basicamente, grandes grupos. Existem aquelas pessoas inativas, que são aquelas pessoas que não fazem exercício nenhum, essas estão com risco maior. Existem aquelas que fazem alguma atividade física, ou seja, caminham um pouco no parque ou caminha do ponto de ônibus até o trabalho, ela não está inativa, ela tem uma certa atividade. E pessoas que fazem exercício físico, que é uma coisa mais programada, por exemplo, 3 vezes por semana, acompanhada com um educador físico, ou seguindo um certo programa. Essas acabam tendo um benefício maior. Não quer dizer que as pessoas não devam ter algum tipo de atividade física, mas sim não serem inativas, por exemplo. Você sabe por quê, doutor Marcelo, que eu perguntei isso? Porque eu vejo que, por exemplo, minha filha tem 11 anos. Isso. Ela come chocolate do jeito que ela quer, não engorda, não tem jeito. Ela tá bem. E vai no médico e tá tudo certinho. E a gente é o contrário, quer dizer, o adulto tem um tipo diferente, um biotipo diferente. Isso. Então, queria perguntar o seguinte, por exemplo, a gente sabe que a pressão arterial é 12/8. Isso. É igual para todo mundo, inclusive para adolescentes e crianças? Não, a gente costuma caracterizar da seguinte maneira. Bebês podem ter pressão alta, hipertensão. Por exemplo, até 1 ano de idade, se a pressão for maior que 12, a sistólica, entra na faixa já de hipertensão. Tá. De 1 ano a 6 anos, 2 anos a 6 anos, 125, que seriam 12,5 por 7,5. Acima disso é considerado hipertenso. Para o adulto, 12,5 por 7,5 não é hipertensão. Agora, para uma criança nessa faixa, já pode ser considerado hipertensão. E crianças de 6 a 11 anos, 135, ou seja, 13,5 por 8.
essas faixas que eu falei, esses números, para um adulto é considerado normal. Tá. E acima de 12 anos já funciona como para o adulto, que é acima de 14 por 9. Então, a gente, às vezes, por isso que é importantíssimo a gente se preocupar com a pressão da criança, né? Sabe uma coisa que também é interessante a gente conversar aqui, sobre a questão da idade que muitas das vezes começam a se apresentar esses sintomas, porque o senhor falou a respeito dos bebês não tem como expressar Sim. de que estão sentindo algum tipo de anomalia na questão da pressão arterial. Quando que, por exemplo, eu consigo identificar na criança que ela está com problema de pressão? Às vezes não consegue identificar. Às vezes não identifica. A grande de maioria não tem sintoma, inclusive no adulto. Quando começam os sintomas, é sinal que essa pressão alta ela já está causando um certo malefício para a pessoa. Tá. E pode ser, a gente pode pegar essa hipertensão num ponto que a gente não consegue corrigir mais, porque ela é uma hipertensão já estabelecida. Tá. Então, por isso que vale muito a pena, que eu sempre friso isso, as pessoas procurarem um médico, o cardiologista principalmente, ou algum tipo de médico da cidade, por exemplo. Às vezes não tem cardiologista na cidade, tem um médico geral, um clínico geral, mas enfim, já dá para dar uma orientação, né? Nem que seja mais básica, para que a pessoa não fique doente. Ela vá no médico para agir na prevenção, porque esse médico, esse cardiologista, vai medir a pressão, por exemplo, vamos supor que a pressão esteja normal. Mas o hábito alimentar ou o hábito de vida dessa criança ou desse adulto, ele está errado. Então, esse paciente ele vai sair com uma certa orientação para que não desenvolva pressão alta, entendeu? Então, não chegar doente e tentar remediar. A partir de que idade, por exemplo, a gente já tem que começar a medir a pressão? Olha, como eu citei para você, na verdade, a gente pode ter pressão alta até em bebê, mas a gente não tem esse hábito, né? Exatamente. Mas o ideal é que a pressão fosse um dos exames, por exemplo, numa consulta no pediatra, por exemplo. Ok. Entendeu? Coisa que não é hábito hoje, porque os números não eram impactantes, os números não estavam crescendo. Existia uma verdade que onde criança não para quieta, a criança é hiperativa, não engorda e não vai ter problema nenhum, e que pressão alta é doença de meia vida, né? Uns 40, 30 e poucos para mais idoso. E o idoso realmente é onde tem a maior incidência. Em torno de 70% dos idosos são hipertensos, né? É uma grande faixa. No caso daquelas pessoas que têm essas maquininhas de pressão em casa, é bom a gente ter essas maquininhas? Essa é a pergunta que sempre fazem, né? Essa é uma pergunta que sempre está na moda, vamos dizer assim. Um aparelho de pressão, o digital ou aquele pressão que insufla. O digital tem seus problemas. O digital ele deveria ser calibrado de tempos em tempos, né? A gente não sabe, às vezes, a origem desse aparelho, tem que ver se está com o selo da SBC, pelo menos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, se está com algum tipo de selo. E segundo, eles deveriam ser calibrados de tempos em tempos, coisa que não acontece, né? Por isso que é bom uma visita regular a um cardiologista, principalmente quem for hipertenso, né? Tá. Nós vamos continuar esse papo, que está super interessante. Você pode continuar enviando suas perguntas. Tem muitas perguntas chegando aqui. Quero agradecer o carinho. 11-95033-6870. Está aparecendo aqui no pé do vídeo. Envie suas questões, porque nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Me aguarda só um minutinho, doutor. Doutor, olha, eu tenho aqui uma pergunta muito bacana que chegou sobre a questão dos diagnósticos. A Silvia, que está perguntando para a gente, ela está perguntando a respeito dos diagnósticos. Como é que eles são feitos no caso de crianças e adolescentes, doutor? O diagnóstico, de certa maneira, ele é simples. É com um medidor de pressão. É o único diagnóstico que tem, né? Esse é o mais rápido, feito até por qualquer tipo de especialista da área da saúde. Pode ser feito por enfermeiro, né? Não necessariamente médico. Tá. E até nos digitais, de repente, né? Até a própria pessoa pode fazer isso. Mas são medidores de pressão
menores, né? Equivalentes ao tamanho do braço da criança. Isso a gente encontra na farmácia ou em algum lugar que a gente for comprar. Olha, nós temos uma pergunta que chega da Raquel, lá de Monte Alegre, no Pará. É o Brasil inteiro ligado aqui na nossa Rede Vida de televisão. Obrigado pelo enorme carinho da sua audiência. Ela está perguntando, a Raquel, doutor, se tosses secas frequentes são sintomas de pressão alta. Não necessariamente, né? A pressão alta, ela costuma se manifestar mais com tontura, um pouquinho de cansaço, um pouquinho de fraqueza, ou algum problema visual, um escurecimento visual, tontura, né? Não sei se eu já falei. Mas basicamente isso. Tosse já não é tão específico. Pode ser alguma coisa relacionada mais ao coração, ao próprio pulmão, de repente. Né? Tainara, lá de Itacambira, Minas Gerais, pergunta: ansiedade em adolescentes, doutor, causam hipertensão? O mal do século, se for me perguntar qual que é o primeiro mal do século, eu vou te falar que é estresse, né? Estresse. A gente subjuga que a criança não se estressa. Pois é. E se estressa, porque principalmente na adolescência, pré-adolescência, existe uma mudança na criança, tanto hormonal como de comportamento, que a criança fica estressada. Até desde o nascimento fica estressada. Agora, se aliar um estresse, né, as crises de ansiedade, e tem crianças depressivas também, junto com uma má alimentação, com sedentarismo e com uma ingesta de sal, aí você vai falar, mas eu não ponho sal na comida do meu filho. Mas as comidas, principalmente industrializadas, elas têm bastante quantidade de sal, né? Bolachas, até bolachas doces, elas apresentam sal na sua constituição, né? Tá. Além de gordura trans, que é um outro assunto que também cabe no programa, mas o sal é mais diretamente relacionado à hipertensão. Vamos trazer um dia para falar sobre questão de gorduras trans, porque é interessante também. Tem uma pergunta aqui da Rose, ela está perguntando, ela é de Santos, aqui em São Paulo, está perguntando se é hereditário esse tipo de problema, pressão alta. A pressão alta é hereditária. É hereditária? Assim como problemas coronárias, infartos. Os infartados provavelmente têm algum ente infartado na família. E eu vou te falar, é um dos fatores mais fortes para a expressão. Só que aí você vai me perguntar, mas todo pai hipertenso tem crianças hipertensas? Não necessariamente. Uhum. Mas uma grande parcela das crianças hipertensas, ou se não for a totalidade, herdaram dos pais. O contrário, a consequência não necessariamente é verdadeira, mas toda criança hipertensa pode investigar na família que tem algum ente hipertenso. Entendi. Agora tem uma pergunta que vem lá de Vitória, aliás, de Cascavel, no Paraná. Vitória é o nome da Cauane, né? Cauane Vitória, de Cascavel, no Paraná. Ela está perguntando sobre o contrário, pressão baixa demais. Nos adolescentes, são fatais? Não necessariamente, né? Pressão alta é extremamente diagnosticada e a gente tem parâmetros. Agora, a pressão baixa também é outro assunto que gera um pouquinho de, vamos dizer, uma polêmica em torno disso aí, porque não existe pressão baixa, né? Se a pessoa está bem. Vamos supor que a pessoa está bem, se alimentando, comendo, fazendo atividades normais, ela não vai ter a pressão baixa. Os números podem ser considerados baixos em relação à faixa normal, mas a pessoa, nessa situação, ela se acostuma com essa pressão. Por exemplo, é muito comum mulheres ter 9/6. Aí todo mundo pergunta, mas 9/6 perto da faixa normal, que é 12/8, eu estou com pressão baixa. Mas não, o corpo dela se equilibrou naquele número. Agora, a consequência desse número, por exemplo, é no calor. Se pega um calor muito, muito intenso, esse 9 cai para 8, cai para 7,5 e a pessoa pode se sentir mal. Isso é muito comum em pessoas que costumam ter pressões limítrofes da faixa inferior. Quando é um dia muito quente, muito abafado, ou toma pouco líquido, ela costuma se sentir um pouco mal. E criança, ela cursa com uma pressão um pouquinho mais baixa, as não hipertensas. Então, qualquer alteração de clima, qualquer alteração que a gente já comentou até anteriormente, ela pode ter algum sentimento, algum sentido de que está passando um pouquinho mal.
No caso de prevenção, né? Vamos falar um pouquinho sobre Prevenção. prevenção? Qual seria, por exemplo, uma maneira interessante dos pais ajudarem as crianças e os adolescentes na prevenção desse tipo de problema de pressão alta? Prevenção é exercício físico. Hoje, nas recomendações, tanto americanas quanto europeias, a principal indicação para mudança de hábito é prática de exercício físico. Tá. A gente tem que colocar as crianças para queimar caloria. Queima, 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 queima. Aí, na hora de se alimentar, por exemplo, evitar produtos industrializados. Tá. Aquelas com embalagens bonitas, bastante coloridas, principalmente macarrão, aqueles macarrões instantâneos, que tem muito sal. O problema da hipertensão é o sal, né? É o excesso de sal. Então, exercício físico, uma dieta equilibrada, eles costumam falar popularmente, em vez de abrir a embalagem, descascar. Porque tudo que está relacionado a descascar, por exemplo, fruta, algum tipo de legume, então, na verdade, abrir a caixa por descascar alguma coisa. Essa é uma dica prática que, em modo geral, evidente, a gente pode cercar bastante coisa. Exercício físico, uma dieta equilibrada e estresse. Estresse a gente não consegue, às vezes, controlar, né? Na verdade, por isso que a gente tem que sempre buscar, nós adultos ou as crianças, buscar coisas prazerosas. Aí entra naquele assunto que a Pamela acho que pode falar até melhor, mas que você também não pode induzir a criança a qualquer situação, impor qualquer coisa para a criança, porque a criança se estressa também, né? Pressão em cima da criança, Muita principalmente pressão, muito... na escola, né? Os Isso, resultados isso. escolares, etc. Então a gente julga que a criança pode suportar tudo, né? E na verdade não está É suportando. verdade. Doutor Marcelo Sobral, obrigado pela sua participação nessa noite. Foi incrível Obrigado, Fábio. essa entrevista. Obrigado por ter vindo, viu? Igualmente, um abraço.